Bom, gente, mais uma vez boa noite. Começando agora a nossa aula 2 sobre nos cursos, né, de gestão da qualidade e também de liderança e empreendedorismo social, a matéria ética e humanística. Nossa primeira aula, nós fizemos uma introdução sobre a ética falamos sobre a ética no cotidiano e no trabalho. Falamos, só recapitulando, trouxemos a definição do que é ética, a diferença de ética e moral, como a moral ela se delimita em relação ao tempo, ao espaço, à cultura, enquanto a ética ela é algo mais abrangente, que ultrapassa esses limites. E, e agora nós vamos falar mais especificamente sobre como a ética interfere ou interferiu na construção dos direitos humanos, que são direitos universais. Então nós vamos falar sobre direitos humanos e respeito à diversidade. Então nós vamos tentar buscar, tentar entender, tentar compreender a importância dos direitos humanos e da diversidade para essa convivência, que ela deve ser ética e solidária, empática, que olha para o outro como se fosse eu que estivesse naquele lugar. Tudo bem? Lembrem-se que isso aqui é uma aula, então tá todo mundo mais do que liberado para fazer intervenção, para tirar dúvida, para falar, olha, professor, não entendi alguma coisa. Isso aqui é uma aula, tá? Não é uma palestra. Nós estamos aqui para aprender juntos. Beleza? Então, começando. A, os direitos humanos, ele tem uma origem, né? Para chegar onde nós estamos hoje, ele tem uma origem muito antiga. Então, na antiguidade, eu não sei se foi no curso, nesse curso ou se foi no curso de Direito Civil, que eu falei sobre o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é a primeira menção escrita que a gente tem de lei, de um conjunto de leis, de normas, de convivência, enfim, de relacionamento. E é escrito em pedra ainda. Tem também, para quem é religioso e acredita, tem também as tábuas, né, dos 10 mandamentos, que é o decálogo judeu, mas que não se tem registro físico, porque esse decálogo, né, a tábua dos 10 mandamentos, ela foi colocada dentro da Arca da Aliança, junto com outros artefatos históricos para os judeus, e a Arca da Aliança foi roubada, depois voltou, e hoje não se sabe ao certo onde está a Arca da Aliança, então não tem essa prova escrita do decálogo, que é os 10 mandamentos na tábua de pedra. Já o Código de Hammurabi, há registros desse código escrito em pedra, enfim, e foi lá que começou primeiramente a se falar, né, a se positivar os direitos, as normas do contrato social, da relação entre pessoas, entre indivíduos numa sociedade. Nós todos aqui vivemos em sociedade e por mais que a gente não tenha um contrato formalmente escrito de papel, lá que eu assino e você assina, como a gente tem, por exemplo, numa compra e venda de casa, nós temos lá um contrato, pode ser um contrato particular, pode ser uma escritura pública, pode ser um instrumento público, um instrumento particular com efeito público, que é, por exemplo, um contrato de financiamento com a Caixa, pelo Minha Casa Minha Vida, que apesar de ser um instrumento particular, tem força de instrumento público. Apesar de nas relações do dia a dia nós não temos esse documento escrito, ainda assim nós temos um contrato social vigente que, por mais que não esteja escrito, rege todas as nossas intervenções e interações entre os indivíduos. Então, assim, eu não preciso dizer que eu tenho que respeitar, não preciso ter um papel escrito dizendo que eu tenho que respeitar a Darliane, que eu tenho que respeitar a Rafaela, que eu tenho que respeitar a Alessandra, porque isso está intrínseco, tá subentendido. Eu preciso respeitar todos os indivíduos como seres de direito, como indivíduos que são, como pessoas. Isso, inclusive, não só para seres humanos, mas inclusive para animais, para outros seres vivos, para o direito à propriedade. Não é porque não tem uma cerca, por exemplo, ou porque a cerca está quebrada de uma propriedade, que eu posso entrar lá e fazer minha casa.
porque existe um contrato social. Nesse caso, até está escrito, porque existem leis escritas, mas que eu não fui lá e assinei, falei, olha, eu concordo com isso. Eu não precisei concordar. Essas leis ainda regem as minhas relações. E isso tudo começou lá atrás, com o Código de Hammurabi. Então, a nossa primeira menção histórica sobre uma lei que gerava responsabilidades, direitos e deveres entre seres sociais foi o Código de Hammurabi. Logo depois, nós tivemos origem ao que hoje, inclusive, é a base do direito de praticamente mais de 50% do mundo, que é o direito romano. Inclusive, o Brasil utiliza muito da base do direito romano e do direito alemão, certo? O direito romano foi que acabou trazendo alguns conceitos que nós utilizamos até hoje. E esse direito é antiquíssimo. O Império Romano foi um dos impérios mais duradouros e também com maior capilaridade no mundo. Ele atingiu muitas nações. E por quê? Porque ele tinha uma estrutura de governo baseada em leis, e essas leis eram escritas e precisavam ser respeitadas. Um exemplo, por exemplo, do direito romano é que, diferente de outros povos, os romanos, quando eles dominavam sobre algum país, algum povo, enfim, alguma cultura, eles não impunham totalmente a sua cultura em detrimento da cultura do outro. Eles colocavam sim a sua cultura, aquilo que eles entendiam como certo, mas eles ainda assim mantinham a possibilidade do povo que estava sendo dominado manter as suas raízes culturais. E isso fez com que os povos se revoltassem menos. Por isso que a dominação acontecia, entre aspas, com uma facilidade maior. Porque era um império extremamente forte, o Império Romano tinha um poderio muito forte, só que além disso, como eles tinham esse respeito à cultura de cada povo dominado, a grande parte, né, da cultura do povo dominado, desde que não desrespeitasse o Império Romano, então eles mantinham o povo um pouco mais tranquilo, um pouco mais, vamos dizer assim, nas rédeas, porque o povo falava, bom, não está tão ruim assim. Nós estamos dominados, nós somos um povo dominado por um outro povo, pelo Império Romano, mas a gente ainda continua tendo direito à nossa cultura, aos nossos costumes, a grande parte dele, pelo menos. E isso foi, inclusive, uma das formas do Império Romano de manter esse domínio por tanto tempo e de uma forma tão ampla, certo? Depois, lá no século XVIII já, nós tivemos um período histórico chamado Iluminismo. E lá nós tivemos a primeira declaração dos direitos do homem. Do homem aqui, entendam, da pessoa humana, tá? Sempre que a gente vê historicamente falando homem, por mais que hoje a gente tenha mudado já, nós falamos sobre direitos humanos. Mas quando se referia ao homem, se referia à humanidade, como um ser lato sensu, o senso amplo, né, da palavra. E o iluminismo foi um período histórico que levava muito em consideração o pensamento. Por isso o iluminismo, eles eram... A ideia que era iluminados, buscavam a iluminação do conhecimento. O pensamento era muito valorizado, o senso crítico, a controvérsia, vamos dizer assim, quando você fica incomodado, inconformado com a situação. Então o iluminismo trazia esse pensamento de uma forma muito forte. E aí foi nesse período, em 1789, que foi redigida, né, que foi confeccionada a Declaração dos Direitos do Homem. Também já levando em consideração aquilo que já se tinha do contrato social, que era um contrato não escrito, como eu estou falando para vocês, de regras éticas e morais. E a moral, lembra que eu falei na outra aula, ela é mutável de acordo com o tempo,
Mas a declaração, ela já veio como uma ideia não só de ultrapassar a moral, mas de reafirmar os conceitos éticos, que basicamente são aqueles universais, que independem da cultura, independem do tempo, tem que ser assim e pronto, acabou. Não sei se vocês se lembram de um exemplo que eu dei em relação à mulher poder votar. Vocês se lembram disso? Sim ou não? Sim. Sim? Mulheres não poderem votar estava baseado num conceito ético ou num conceito moral? Moral. Moral. O conceito era moral. Por quê? Porque era o costume, a adequação daquela época. Mas eticamente falando, era justo? Era ético isso? Mulher não poder votar? Pelo simples fato de ser mulher? Como também os analfabetos não podiam votar por serem analfabetos? Eles não eram sujeitos, como são sujeitos de direito, que têm a necessidade dos seus direitos e dos seus deveres, independente da capacidade acadêmica que eles têm, e no caso das mulheres, independente do gênero, do sexo. Então era um conceito moral. O iluminismo veio também nessa busca de trazer, olha, peraí, tem coisas aqui que nós estamos falando, que nós estamos ainda vivendo como sociedade, mas que não cabe mais. Porque moralmente pode até ser que faça sentido, mas eticamente não faz. Certo? Depois nós tivemos as duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, início do século XX, e a Segunda Guerra Mundial, que finalizou no meio, 1945, né, no meio do século XX. A partir da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos início a uma discussão enorme sobre direitos humanos. Inclusive, foi a partir daí que nós tivemos origem da maior organização de direitos humanos do mundo, que é a ONU. Vocês já ouviram falar sobre a ONU, certo? Certo. ONU significa... Alguém sabe dizer? Organização das Nações Unidas. Isso mesmo, Organização das Nações Unidas. A guerra acabou em 1945. Por conta da guerra, foi realizado um tribunal de exceção, ou seja, um tribunal que fugia à regra comum, convencional. Esse tribunal esse julgamento ocorreu na cidade de Nuremberg, por isso conhecido como Tribunal de Nuremberg, tá? Nuremberg, com N de navio. Por quê? Porque a discussão era a seguinte: chegavam lá para soldados alemães, nazistas e tudo mais, e falavam assim: olha, você cometeu as maiores atrocidades do mundo, você estuprou mulheres, você matou judeus pelo simples fato de serem judeus, matou negros, matou homossexuais, você perseguiu os povos que não eram considerados arianos, raça pura. Você fez tudo isso. Você fez sim ou não? E eles falavam, sim, fiz. E como que você se declara? Inocente. Mas peraí, como é que você fez tudo isso e se declara inocente? Uma das maiores justificativas que eles diziam é que, olha, a Constituição alemã me dá o direito de fazer isso. Porque a Constituição alemã da época tinha uma série de regras em defesa da soberania nacional, do nacionalismo, que na verdade colocavam os outros povos como povos menores. Qualquer outra cultura, mas principalmente os judeus, os negros, os homossexuais, enfim, várias classes sociais ou grupos sociais eram tidos como grupos de menor valor, as suas vidas valiam menos do que a dos alemães. E aí eles falaram, mas como você se declara inocente, mesmo tendo feito tudo isso? Não, mas porque minha Constituição dizia que eu podia fazer isso.
Então o Tribunal de Nuremberg ele veio justamente para falar, olha, peraí, vocês fizeram o que estava na lei, porém sua lei não era de acordo com os direitos universais, com o direito que não está positivado, com o conceito ético, que é universal, que é para todos, que é o erga omnes, que independente de estar escrito, que é o positivado, né, independente de estar escrito ou não, ou estar escrito de forma diferente, isso não poderia ser feito. E aí foi a partir disso, desse tribunal e dessa necessidade, que se determinou, então, que se ficou decidido, e aí, então, se realizou, em conjunto com os países, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela trouxe alguns direitos, aí ela positivou, ela trouxe para o papel alguns direitos que não estavam, mas que todo mundo, em tese, deveria saber que deveriam ser respeitados, né? Mas aí ela falou, ó, então já que tem que estar positivado, então vamos colocar no papel. E por mais que não é a minha legislação, Brasil, não é a minha legislação América, Estados Unidos da América, não é a minha legislação França, Itália, Espanha, é uma legislação que os países todos que compõem a ONU concordam e que devem seguir. Então, se você quer fazer parte da ONU, do mundo globalizado, que é o que a gente vive hoje, inclusive para poder ter relações comerciais, científicas, de pesquisa, de troca de conhecimento, enfim, com outros países, você tem que seguir essas regras. E essas regras ficaram escritas na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Lembrem-se, a guerra acabou em 1945. Foi rápido isso, tentaram fazer de uma forma rápida. Para quê? Justamente para evitar uma terceira guerra mundial. Porque nós tínhamos acabado de terminar, se eu não me engano é 1913 que termina a Primeira Guerra Mundial, e em 1930 inicia a Segunda Guerra Mundial, que vai até 1945. Entende? Então assim, o pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial foi muito curto até a Segunda. Então, pensando já numa possível terceira guerra mundial, os países tiveram essa ideia e conseguiram então formar um bloco de, hoje, salvo engano, está em 198 países que compõem a ONU, de todos os países do mundo, 198 compõem a ONU. Salvo engano, tá? Pode ser que seja mais, eu não me lembro bem. Mas que concordam com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que concordam com as regras lá estabelecidas, que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Nos nossos dias atuais, nós temos uma agenda. O que é essa agenda? Baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU entende que nós precisamos avançar em alguns pontos específicos de sustentabilidade, de diminuição de carbono ou de fazer compensação de carbono, de desenvolvimento social, desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico. E ela estabeleceu uma agenda. Olha, mundo, vocês que compõem a ONU, todos os países do bloco, nós precisamos seguir essas regras, essas metas, para que em até 2030 o mundo esteja melhor. E essa agenda, esse plano de metas e de regras para todas essas áreas é chamado de Agenda ONU 2030. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a Agenda ONU 2030. Não. Não? Não. Isso tem sido muito discutido. Não. Nós tivemos agora há pouco tempo a COP, que foi uma reunião sobre o clima, né, lá em Belém do Pará. Não sei se vocês chegaram a acompanhar isso. Aconteceu aqui no Brasil. O Brasil sediou a COP. Apesar das críticas políticas, que eu não vou entrar no mérito, a agenda que foi discutida ali, o tema que foi discutido, é a Agenda ONU 2030.
nesses pontos de sustentabilidade, desenvolvimento humano, preservação ambiental. Antes se falava muito sobre aquecimento global, hoje não fala mais sobre aquecimento global, se fala de mudanças climáticas. Por quê? Porque, diferente do que se previa, o mundo não está superaquecendo. Existem pontos de aquecimento, mas o mundo, de um modo geral, não está superaquecendo. O que está acontecendo são mudanças climáticas drásticas. Onde não chovia tanto, agora está chovendo muito. Onde não tinha furacão, tufão e assim por diante, hoje está tendo. O Brasil mesmo, que quando eu tenho 33 anos, não sou tão velho assim, mas quando eu era criança, eu não ouvia falar de furacões, de grandes enchentes como estão acontecendo no Brasil ultimamente. Nós tivemos em Recife, nós tivemos em Campos, no Rio de Janeiro, nós tivemos em Santa Catarina e agora mais recentemente no Rio Grande do Sul. Sim, é um negócio absurdo, que a gente não tinha histórico aqui no Brasil de ter ocorrido isso. Então isso demonstra mudança climática, não necessariamente aquecimento global, certo? E tudo isso tem sido discutido na Agenda ONU 2030. Além disso, todo ano existe a reunião da ONU, dos países da ONU. Inclusive o Brasil é o país que sempre faz o discurso, né? O presidente do Brasil é o representante que faz o discurso de abertura da Conferência das Nações Unidas. Isso por quê? Porque um brasileiro lá atrás, quando tudo isso começou, toda essa discussão começou, chamado Oswaldo Aranha, foi quem fez esse discurso, fez a abertura, porque nenhum país queria se pronunciar. E Oswaldo Aranha, depois a gente pode falar só sobre ele, mais sobre ele, né? Mas foi uma pessoa assim fundamental. Existe também um outro, que era o Sérgio... Oh, meu Deus. Eu esqueci o sobrenome, mas tem Sérgio alguma coisa. Que ele era brasileiro também, carioca. Ele inclusive tem um filme nacional sobre a história dele. Ele estava cotado para assumir como secretário-geral da ONU, agora recentemente. Ele foi fundamental no trabalho de pacificação das tropas no Iraque, pós-guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, que a ONU interveio lá, e ele acabou sendo morto num atentado. Ele, infelizmente, perdeu sua vida. Mas o Brasil, historicamente, tem um papel, ou tinha, né, e agora talvez menos, mas sempre teve um papel de pacificador. O Brasil já chefiou diversas missões de paz. Mais recentemente, eu acho que talvez a mais conhecida foi a missão de paz do Haiti, depois do terremoto que teve lá, que destruiu o país, dizimou praticamente o país. O Brasil foi o país que liderou, né, essa reconstrução do Haiti. Teve também na Líbia, na Síria, em vários países africanos, enfim. O Brasil sempre teve uma atuação muito grande, porque é um país que, em regra, não está dentro das grandes discussões, como, por exemplo, China, Rússia, Estados Unidos, França e assim por diante. Estão sempre ali nas discussões de guerra. Israel, por exemplo. O Brasil é um país sempre um pouco mais neutro, vamos dizer assim. O Brasil é o país da turma do deixa disso. Ou era, né? Tomara que continue sendo. Eu faço votos que continue sendo. E por isso o Brasil sempre atuou nesse sentido. E aí ficou algo histórico, ficou convencionado que o Brasil sempre faz a abertura, né? O representante brasileiro sempre faz a abertura da conferência anual, né, da ONU. Certo? Então, a linha do tempo é basicamente essa. Nós começamos a discutir os direitos humanos lá com o Código de Hammurabi, depois com o Iluminismo, a partir da Declaração dos Direitos do Homem, depois a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, já no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, e na atualidade a discussão da Agenda ONU 2030, que estabelece metas para o desenvolvimento sustentável
em todas essas áreas, certo? E aí eu faço uma pergunta aqui que é para reflexão de vocês. Por que nós demoramos tanto para reconhecer esses direitos que deveriam ser universais? Aí assim, vocês façam a reflexão, as reflexões que vocês acharem melhor, mas eu vou pontuar algumas coisas. Eu acho que um dos principais motivos é por conta do individualismo. Cada um puxa a brasa para sua sardinha. Cada país, cada povo, no final das contas, cada indivíduo. Eu preciso defender o meu direito, eu preciso defender aquilo que é meu interesse. E aí o do outro eu deixo de lado. E aí você precisa ter situações como essa, de ou mudança histórica, ou de grande abalo mundial, como um pós-guerra, para que, olha, peraí, não, eu preciso parar de pensar só em mim, agora nós precisamos pensar em nós. Certo? Alguma pergunta? Eu não sei O exemplo é a própria guerra que está acontecendo, né? E também o protecionismo americano também. Então, esse é o momento, nós estamos vivendo um momento de cisão. Nós estamos numa possibilidade, eu acompanho, assisto, leio muito sobre geopolítica, né? Eu gosto dessa matéria. E nós estamos realmente num momento de muita cisão, de embate. Ucrânia e Rússia, Estados Unidos e China, Brasil e Estados Unidos, Venezuela agora também. E esses conflitos, na África estão ocorrendo também muitas guerras civis que talvez sejam menos divulgadas, mas que são tão ou mais cruéis do que todas essas outras guerras. Porque talvez essas outras guerras tenham maior interesse econômico, porque mexe com petróleo, mexe com gás natural, mexe com minério. Só que nós estamos perdendo um monte de vidas na África, principalmente no norte da África, e muitas pessoas nem estão sabendo disso. A guerra histórica ali na região do Oriente Médio, Israel e a Palestina, enfim. Tudo isso tem acontecido e alguns especialistas dizem que nós estamos tendendo a uma possibilidade de uma terceira guerra mundial. Eu espero muito que não. Esse último encontro da ONU foi realmente muito difícil. Foi algo assim, eu não me lembro de ter visto uma reunião tão ruim, de países demonstrando claramente a sua insatisfação com outros. O presidente brasileiro fez declarações fortíssimas contra os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos fez declarações fortíssimas contra o Brasil, Ucrânia, contra a Palestina. O presidente israelense, quando foi discursar, grande parte das delegações do mundo, inclusive a do Brasil, deixaram o plenário da ONU. Então, assim, isso tudo demonstra que nós realmente estamos num momento de tensão mundial. É bem complicado. Certo? Próximo slide. A Declaração Universal, então, ela trouxe alguns principais direitos. É óbvio que ela é muito maior do que isso, mas eu gostaria de frisar alguns aqui para vocês. Então, ela é de 1948, como eu disse, pós-Segunda Guerra Mundial. E ela, por mais que, como eu tenha dito, não precisava, né, ter isso escrito, demonstrou no pós-guerra que não, precisa estar escrito sim. E aí eles vieram então, e o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos: todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Ou seja, a partir dessa declaração, por exemplo, a maior parte dos países já não tinha escravidão, mas a partir desse momento falou assim, ó, você quer fazer parte das Nações Unidas, você quer ter relação comercial, você quer ter relação acadêmica, de troca de conhecimento, de pesquisa com outros países que fazem parte da ONU, você não pode ter escravidão no seu país. Você tem que garantir que todos são iguais em dignidade e direitos, certo?
O Brasil, por exemplo, só foi ter a abolição da escravatura em 1888. Sim, foi um dos últimos quase países a ter a abolição total da escravatura. Tiveram outras leis antes, a lei do sexagenário, lei do ventre livre, enfim. Mas foi por pressão econômica que o Brasil fez a abolição da escravatura. Não foi porque era bonzinho, não. E aí, porque a monarquia aboliu a escravatura em 1888, em 1889 nós tivemos um golpe de Estado que foi a proclamação da República. A gente chama de proclamação da República, mas na verdade foi um golpe de Estado. Destituiu o Estado que até então existia, que era o Estado monárquico imperial do Brasil, e aí em 1889 nós tivemos a proclamação da República, certo? Mas por quê? Pela pressão dos agricultores que agora tinham que gastar dinheiro, vejam só, pagando salário para os seus trabalhadores ao invés de ter escravos. Eles tratavam como coisa, como objeto. É triste, né? Mas aí teve que vir uma lei universal para dizer que todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Independente da cor da pele, independente da cultura, independente da religião, independente da região onde nasceu, todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Segundo, nenhuma discriminação por raça, cor, sexo, religião ou opinião. Nós não podemos discriminar ninguém por nenhum desses aspectos. Aí nós entramos numa discussão que, inclusive, aqui no Brasil está muito aflorada. Bom, só para informar para vocês que realmente daqui a pouco vai cair a nossa live, mas eu vou mandar de novo o link no grupo para a gente concluir, tá? Assim que cair. Aqui no Brasil nós estamos tendo uma discussão enorme em relação ao chamado crime de opinião. Eu posso ou não posso falar? É censura ou é defesa dos direitos universais? Eu vou falar como jurista, como alguém que estuda direito e que atua nessa área. Para mim está tendo um excesso. Nós estamos beirando a censura no Brasil. Por quê? Então você está querendo dizer que você pode falar tudo e que o Brasil é terra sem lei? Não. Só que nós temos já no ordenamento jurídico as punições previstas para crimes de opinião. E essas punições elas estão previstas lá nos crimes contra a honra, principalmente, que seria difamação, calúnia ou injúria. Então, dependendo daquilo que eu falo, eu posso e devo ser punido desde que a minha fala, a minha opinião, ela venha a ferir ou a caracterizar um desses tipos penais, que é a injúria, calúnia e difamação. Eu não me lembro agora o filósofo, eu não lembro se é Rousseau ou se é Descartes, que diz o seguinte: eu posso discordar 100% do que você diz, mas eu vou lutar até a morte pelo direito de você dizer. Porque isso, inclusive, eu estou falando de um filósofo, eu não me lembro mesmo se é Descartes ou se é Rousseau, mas eu acho que é um dos dois, que falou isso lá no início dos anos 1600, 1700. Só que aí em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso foi colocado de fato em lei, numa lei para o mundo inteiro. Nenhuma discriminação por raça, cor, sexo, religião ou opinião. Certo? E o artigo 23, direito ao trabalho e à remuneração justa. Todo mundo tem o direito de trabalhar se quiser. E mais do que isso, em trabalhando, todo mundo tem direito à remuneração justa. Porque também existia a pseudo-escravidão. Nós temos hoje ainda casos aqui no Brasil análogos à escravidão, onde as pessoas vão trabalhar
principalmente nos sertões, nos lugares mais ermos, nos interiores, trabalhar em fazendas, extração de madeira, garimpos e assim por diante. E aí a pessoa está lá trabalhando e aí fala, olha, enquanto você está aqui eu estou te dando alojamento e normalmente é uma barraca, uma cama toda destruída, sem condição nenhuma de higiene, de salubridade, nada, mas você ficou aqui, então você teve direito a alojamento, você teve direito à alimentação, normalmente também uma alimentação péssima, muitas vezes comida azeda, sem o mínimo de controle nutricional e de higiene. Olha, você precisou de remédio, então o seu pagamento era R$2.000, mas como eu te dei tudo isso, você está me devendo R$1.500, então toma aqui 500. Isso é justo? Claro que não. Pelo contrário, as condições de trabalho estabelecidas, inclusive, pela Constituição e também pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, Decreto-Lei de 1967, eles estabelecem que as condições devem ser justas, com salubridade, saneamento, tem que ter direito à alimentação. Isso também é uma inovação da reforma trabalhista de 2017. Antigamente, se eu fosse funcionário da empresa, suponhamos que eu tenho lá, sei lá, uma montadora, aí em Minas Gerais, em Betim, tem a Fiat, né? Estou. Aí em Betim tem a Fiat, a Iveco. Se eu fosse funcionário direto da Fiat, eu tinha direito, até 2017, eu poderia ter direito à alimentação no refeitório da Fiat. Mas se eu fosse um terceirizado, que trabalhasse na mesma planta lá da Fiat, mas eu trabalhasse para Edson Fernando Prestação de Serviço, que prestava serviço para a Fiat, eu, funcionário terceirizado, não tinha esse direito. Mas peraí, eu estou no mesmo ambiente de trabalho, eu estou exercendo a mesma função, mas esse tem direito a essa alimentação e o outro não tem direito à alimentação, a mesma alimentação. Às vezes tem até direito à alimentação, mas tinha lá só a marmita, enquanto o outro tinha a possibilidade do buffet. Então a reforma trabalhista de 2017, inclusive, trouxe essa obrigatoriedade de que, olha, o terceirizado tem o mesmo direito do efetivo, do convencional, certo? Isso só para trazer um exemplo para vocês, tá? Então, isso, sim, fazendo só um apanhado muito rasteiro, muito superficial da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas olha só que importante esses 3 artigos. E a legislação no Brasil, ela trouxe também, ao longo dos anos, essa inovação. A Constituição brasileira, a Constituição que nós utilizamos hoje, inclusive acabou de completar aniversário, né? Em 5 de outubro se comemorou o aniversário da Constituição de 1988, é a chamada Constituição Cidadã. É uma das constituições mais amplas do mundo. Por quê? Porque ela trouxe todos os principais direitos para a Constituição, para que justamente ficasse difícil alguém dizer que, olha, esse direito aqui, na verdade, não existe. Então, trouxe para a Constituição. Existem pontos positivos nisso e pontos negativos. Pontos positivos é que a gente tem uma garantia constitucional. Pontos negativos é que, quando esses direitos são negados, a discussão dele fica demorada, porque leva tudo para o STF. Vou dar um exemplo. A Constituição diz, no artigo 5º, que diz, lá o artigo 5º, ele trata sobre os direitos universais. Você tem quase uma centena de incisos lá. Mas o artigo 5º ele trata sobre os direitos universais. Direito à vida e tudo mais. O artigo 5º diz que nós temos direito à moradia, por exemplo, à saúde de qualidade, à educação. Mas na prática nós temos tudo isso? Não. Por mais que esteja garantido em lei,
Na prática a gente não tem. E aí você tem que ficar criando mecanismos para que esse direito passe a de fato ser real na vida das pessoas. E aí é através da política, das políticas sociais, das discussões. E por isso que esse conhecimento ele é tão importante, porque muitas vezes nós, por desconhecimento, não buscamos esses direitos. Então, a Constituição, no artigo 1º, inciso 3º, o artigo 5º, que trata dos direitos universais, o artigo 7º, que trata dos direitos sociais, e aí o artigo 7º é o que trata principalmente das questões de trabalho. O inciso 30, que está aí, ele fala justamente que não pode ter diferença de salário para homem e mulher que desempenham a mesma função, seja por credo, raça, gênero. Se eu desempenho a mesma função, o mesmo trabalho, o mesmo labor que o Benício, e eu estou aqui ao mesmo tempo que ele não pode ganhar mais do que eu ou eu mais do que ele. Entende? A gente produz igual, a gente trabalha igual, é a mesma, mas na prática a gente vê que isso acontece às vezes, sim ou não? De ter diferença de salário, diferença de tratamento. Não. Vocês não veem isso no trabalho às vezes? O empregado A e empregado B. Os dois desempenham a mesma função, mas o chefe gosta mais do A. E aí ele acaba dando bonificação para ele tem aumento de salário, ele tem condições melhores de trabalho, enquanto que o outro é só a lei, é só o pão com água. Não acontece isso? Sim. Acontece. Acontece muito, né? É. Por mais que a Constituição vede isso. E aí é por isso que a gente tem a judicialização, a discussão judicial. Por quê? Porque é justamente a busca por esse direito que, apesar de estar escrito, foi negado. Está escrito que eu tenho que ter equiparação salarial. A pessoa desempenha a mesma função que eu. Meu salário é mais baixo, vou buscar na justiça. Porque não é justo, não é legal. Está na lei, dizendo que eu tenho que ter o mesmo salário se eu desempenho a mesma função. Então não pode ser que ele ganhe mais do que eu. Certo? Existem planos de carreira. Por exemplo, a pessoa soldador 1, tem o soldador 1, 2 e 3, né? Os dois são soldador 1. Só que o plano de carreira da empresa prevê que a cada 5 anos de trabalho na empresa você tem uma bonificação de 10% no salário. Ele tem 5 anos, eu tenho 15 anos. Então é justo que tenha uma diferença de salário? Aí sim, porque existe uma regra escrita. E isso, inclusive, normalmente passa por acordo ou convenção coletiva. Então, nesses casos é possível. Mas os dois que têm a similaridade dos casos, mesmo trabalho, mesmo desempenho de função, tempos aproximados de serviço, eles não podem ter salários diferentes. Certo? A Alessandra está dizendo que isso é o que mais tem, acontece muito em hospitais. Não é só em hospitais não, Alessandra, acontece muito num monte de lugar. Acho que na maior parte dos empregos do Brasil acontece isso, infelizmente. Normalmente, as empresas que têm plano de carreira é um pouco diferente. E aí você tem uma gestão um pouco diferenciada. Mas, em regra, empresas menores acabam tendo muitos problemas trabalhistas nesse sentido. Tá? Então, o artigo 1º, ele fala dos direitos universais, o artigo 5º também trata disso. Inclusive, o artigo 1º fala que todo poder emana do povo, que nós somos constituídos numa república, na República Federativa do Brasil, no Estado Democrático de Direito. Isso está lá previsto na nossa Constituição, no artigo 1º. Tá? A Lei 7.716 de 89, que é posterior já à nossa Constituição, ela trata dos crimes de preconceito. Infelizmente, nós ainda temos casos de preconceito. Preconceito racial, discriminação religiosa, discriminação de gênero. Enfim, temos diversos casos. A Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Tem pessoas que são discriminadas, que sofrem por terem algum tipo de deficiência. Seja ela deficiência aparente, deficiência intelectual, deficiência motora ou deficiência oculta. Inclusive, não sei se vocês sabem, hoje há o chamado cordão do girassol. Vocês já viram isso? Alguém já viu? Cordão do girassol? Luciana, já? Já. Você sabe dizer o que é, Luciana? É do autismo, não é isso? Não, o do autismo é aquele que parece um quebra-cabeça colorido. Eu já vi esse cordão, mas eu me confundo com o que é cada cordão. O do autismo também é o cordãozinho, né? O do crachá lá, que parece um quebra-cabeça colorido, azul, vermelho, amarelo. São para as pessoas. São para pessoas que têm deficiência. São para as pessoas que têm deficiência, mas é um termo específico. Deficiência. Deficiências ocultas. Porque existem deficiências aparentes. Então, uma pessoa que não tem um braço, ela precisa colocar um cordão no pescoço para dizer que ela é deficiente? Não, é aparente, tá ali. A pessoa que tem deficiência visual. Mas às vezes há algum tipo de deficiência que é oculta. E a pessoa... Fibromialgia, agora já está entrando nesse daí. Pois é, eu ia dar esse exemplo. A fibromialgia, ela é um problema nos nervos, né? Com a questão motora e nerval, não sei se o termo é esse, mas é no sistema nervoso, nervos das mãos, pernas, enfim. E você não vê, visualmente você olha e a pessoa é perfeita, mas ela tem uma deficiência e é chamada deficiência oculta. Então o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como eu falei, e aí tem a questão do cordão, que é para deficiência oculta. Então a deficiência oculta é aquela que não se vê, mas que existe. E se há direito para as pessoas com deficiência, para quem tem uma deficiência que por mais que não seja vista, está lá e interfere na vida daquele indivíduo, esse direito precisa ser respeitado. Então uma forma que foi criada foi a instituição do cordão do girassol, porque aí, olha, eu não tenho uma deficiência aparente, mas esse cordão aqui eu consigo demonstrar que eu tenho uma deficiência oculta e por isso eu sou sujeito de direito, certo? E aí existem alguns direitos que podem ser pleiteados. Primeiro, né, no nosso caso aqui, é a questão do tratamento igualitário. Independente da sua condição, independente da sua capacidade motora, intelectual, enfim, o tratamento tem que ser igual para todo mundo. O acesso à informação, o acesso aos programas sociais, o acesso aos serviços públicos, todos eles têm que ser respeitados. Além disso, aí existem sim alguns outros direitos diferentes das pessoas que não têm deficiência, que é justamente para tentar, de alguma forma, essa palavra pode soar mal, mas eu tô tentando achar uma palavra que não seja essa. Eu ia falar compensar, mas não é compensar, porque não tem como compensar uma deficiência, né? Mas é buscar uma espécie de reparação, de quase que um auxílio também, por conta da condição da pessoa. Existem alguns benefícios que as pessoas com deficiências podem ter. Por exemplo, o mais comum, convencional deles, estacionamento privativo. E aí você fala assim para mim, poxa, mas isso faz tanta diferença? Faz. Para as pessoas com deficiências faz. Imagina uma pessoa com mobilidade reduzida. Se ela tiver que parar o carro num shopping, e aí, ou num serviço público, que seja, não poupa tempo. Aí em Minas é VaptVupt? Não, VaptVupt é Goiás, né? Aqueles serviços de atendimento ao cidadão, eu não sei como é que ele chama aí em Minas. Quando você vai tirar o RG, fazer renovação de CNH. Chama o AI. Uai?
Tem várias agências do AI espalhadas. O AI BH Resolve. A Alessandra mandou aqui. Aqui em São Paulo chama Poupa Tempo, em Goiás chama VaptVupt, e aí em Minas é o AI. Eu não sabia que era o AI. Legal. Você vai fazer a renovação da sua CNH, porque uma pessoa com mobilidade reduzida pode dirigir. E aí você chega lá no AI e a vaga de deficiente está ocupada. E não é por uma pessoa com deficiência. Aí a pessoa com deficiência tem que parar o carro lá no fim do mundo, não tem rampa de acesso, não tem... O calçamento é ruim, é de pedra, a cadeira de roda, se ela fizer uso, não consegue andar direito. Vocês entendem? Parece que é uma besteira, né? Mas só sabe da necessidade quem precisou, ou para si ou para alguém próximo. E não vai longe. Às vezes, você não é uma pessoa com deficiência, mas às vezes você está com uma deficiência momentânea. Você quebrou a perna e você precisa andar de cadeira de roda. Você não se sente injustiçado quando alguém rouba seu direito? Mas às vezes a gente faz muito isso e aí a gente coloca aquela justificativa. Ah, mas era rapidinho. Foi só um minutinho. Um minutinho também está errado. Um minutinho também interfere na vida dos outros. Certo? Eu coloquei aqui uma informação só para eu lembrar desse exemplo. Para nós do direito, para quem é do ramo do direito, quando nós fazemos petição, ou quando nós lemos alguma petição, não é incomum, quando você quer chamar a atenção do juiz, né, do julgador, tá escrito isso aí: pasme, excelência. Pasme, excelência. Tipo, excelência, você não vai acreditar no que eu tô te falando. Fique espantado, pasme. E aí você fala o que você quer dizer. Esses dias viralizou uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que inclusive é o atual presidente, né, do STF. Ele estava fazendo a leitura de um julgamento, de um processo que ia ser julgado, né, um recurso extraordinário no Superior Tribunal Federal, em que aprovado num concurso público, ele teve a sua nomeação negada porque ele era casado. E o edital previa que não poderiam participar, se eu não me engano era uma vaga para alguma instituição militar, não me lembro se era o Exército, ou Marinha ou Aeronáutica, mas era alguma instituição militar. E aí o edital previa que o candidato aprovado não poderia ser casado. Quando o ministro leu isso, ele estava lendo, né? Falou assim, pedido de julgamento, recurso extraordinário, onde edital prevê que pessoas casadas não podem assumir o cargo pleiteado. Ele fez assim, hã? É isso mesmo? E aí os outros ministros falaram, é isso mesmo. Falaram, né? É isso mesmo. Esse foi o nítido pasme excelência. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque inclusive a nossa Constituição, a nossa Constituição no artigo de direitos universais diz que nós não podemos, de direitos sociais, melhor dizendo, diz que ninguém pode ser impedido de trabalhar por estado civil. Por exemplo, você não pode ser discriminado pelo seu estado civil. Ah, você é casado, você não é casado. Que se dane isso. Por que eu não posso? Entende? Não tem essa restrição, não pode ter essa restrição. Existem alguns casos excepcionais, por exemplo, de etarismo, que é um outro tipo de possível discriminação. O etarismo, alguém sabe dizer o que é? Etarismo. Etário.
Ninguém? Não sei. Etarismo seria a discriminação pela idade. Quando você ouvir falar de discriminação etária ou etarismo, seria a discriminação pela idade, certo? Existem alguns casos que a lei prevê a possibilidade, sim, de uma limitação de idade. Por exemplo, para assumir cargo público. Para ser deputado federal, deputado estadual, tem que ter no mínimo 21 anos. Para ser senador da República ou presidente, tem que ter no mínimo 35 anos. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tem que ter no máximo 75 anos. Tanto que quando completa essa idade de 75 anos, tem a chamada aposentadoria compulsória. Tem que ser aposentado. Entende? Por quê? Por que existem essas restrições? Ou essas delimitações de idade? E nesses casos a lei permite. Por conta do cargo, emprego ou função. Existe inclusive uma súmula do TST que trata sobre isso. A TST é o Tribunal Superior do Trabalho, que trata sobre essas questões, sobre a possibilidade de haver uma limitação de idade. Um outro exemplo é para o ingresso nas carreiras de policial militar. E agora, recentemente, inclusive, foi julgado sobre esse tema também, pela possibilidade de manutenção do limite de idade para o ingresso para as guardas civis municipais. Porque antigamente podia ter esse limite para a polícia militar ou civil ou federal, mas não podia ter esse limite para a guarda municipal. Mas peraí, hoje as guardas municipais estão fazendo o papel de polícia. Elas estão previstas lá no artigo, salvo engano, 144 da Constituição, que trata das forças policiais. Não está no caput, mas está lá no inciso 1º. As guardas municipais, guardas civis municipais, também são forças de segurança. E aí existia essa discussão, em alguns casos, inclusive foram propostas ADIs, que são ações diretas de inconstitucionalidade, sobre leis municipais que previam esse limite de idade. E hoje o STF, agora recentemente, salvo engano, final de 2024, decidiu que pode sim ter limite de idade para entrar. Por quê? Por conta do cargo, emprego ou função. Então, havendo essa justificativa e previsão legal, é possível ter limitação etária. Para todos os outros casos, não. Então, eu tenho 50 anos. Eu posso ser professor, sim ou não? Posso. Sim. Não há limite. Eu tenho 60. Posso? Posso. Então, esse é um outro tipo de discriminação que às vezes acontece no mercado de trabalho. Pessoas com idade um pouco mais avançada normalmente têm dificuldade de arrumar emprego. Infelizmente, por conta da idade. Certo? Virando aqui. Vamos fazer o nosso estudo de caso, nosso primeiro estudo de caso. E aí eu vou pedir para vocês se manifestarem, tá? Joana é uma mulher negra de 63 anos de idade. Ela é engenheira e ela percebe que os seus colegas homens recebem salários maiores e são mais ouvidos nas reuniões. Vamos lá para a nossa discussão. Que tipo de violação está ocorrendo? Alguém se arrisca em dizer? Preconceito racial. Tem alguns que podem existir aqui, né? Um deles é o preconceito racial. Tem mais dois, pelo menos. Preconceito da idade? Preconceito pela idade, o etarismo. E tem mais um, também muito comum. Desigualdade? Desigualdade de quê? É de gênero, né? Só porque ela é mulher e os outros parceiros recebem mais que ela. Desigualdade de gênero.
Então, pode ser que a motivação seja uma das três, ou as três, ou duas dessas três. Pode ser por ela ser mulher, e aí seria uma violação do direito à igualdade independente do gênero. Pode ser racial, por ela ser negra, ou pode ser pela idade, por conta dela ter 63 anos. Então, existem várias possibilidades nesse caso. É óbvio que isso aqui é pra gente pensar mesmo. E quais os princípios dos direitos humanos estão sendo feridos? Alguém se arrisca? Princípio da igualdade. Todos são iguais, não são? Se todos são iguais, o tratamento tem que ser igual. Além disso, tem o princípio lá do artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todos têm direito a uma remuneração. Lembra que eu frisei uma palavra lá? Remuneração? Justa. Isso mesmo. Eu fiz até um biquinho aqui, depois eu olhei na câmera e fiquei com vergonha. Remuneração justa. Se ela desempenha a mesma função, a remuneração dela tem que ser justa, compatível com a dos demais, certo? E agora eu quero que alguém me diga quais medidas éticas e legais podem ser tomadas. Primeiro, a empresa poderia regularizar o salário dela, né? Devido que é diferente dos demais. Então, uma medida ética seria a notificação da empresa, para que a empresa faça a adequação, certo? Uhum. E legal? As pessoas também terem empatia por ela ser negra, por ela ser com uma idade mais avançada, mas isso não justifica a capacidade dela exercer a função dela. E isso Ter o está ainda respeito dentro da com medida ela, né? ética. Legal, quando eu falo legal, eu estou falando lei, baseado na lei. O que eu poderia fazer quando você tem uma lei trabalhista que não está sendo respeitada? Eu acho que é cabível para processo nesse caso. Uma ação trabalhista. Isso mesmo. Inclusive tem um nome específico disso. Ação trabalhista para equiparação salarial. Se eu desempenho a mesma função, se eu sou engenheiro e eu tenho CREA e eu assino lá a RT, anotação de responsabilidade técnica, igualzinho o Benis, por que o Benis recebe 10 mil e eu vou receber só 7? Ela poderia fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho. Também. Porque é um direito dela. Uma outra possibilidade, perfeito. Além disso, porque a denúncia do Ministério do Trabalho não vai interferir só no dela. Vai, inclusive, gerar uma investigação do Ministério do Trabalho para ver se não existem outros casos na empresa que estão acontecendo de forma similar. Também de discriminação, seja por idade, preconceito racial ou por gênero. Perfeito. Gente, muito obrigado, viu? Vocês estão afiados, hein? Vamos lá, próximo. Diversidade cultural e social. Vamos para a definição primeiro para a gente entender o que é esse negócio. Diversidade é a coexistência, ou seja, existência em conjunto, em comunhão, em congregação de diferentes identidades culturais, sociais, religiosas e de gênero. Então, quando eu falo de diversidade, eu estou falando justamente de que todos devem e merecem ter tratamentos iguais, mas todos são iguais? Não. Não. Todos são sujeitos de direito e são iguais perante a lei. Mas eu sou cristão, o fulano é católico, o outro é muçulmano. Só aqui a gente já tem 3 religiões diferentes. O outro é judeu, o outro é ateu, nem religião tem. É uma diversidade.
E eu posso discriminar ou ter tratamento diferente de acordo com aquilo que a pessoa professa como fé? Ou não professa como fé? Não. Isso também não pode acontecer de acordo com a cultura. Não sei se em Minas ocorre tanto, mas aqui em São Paulo, infelizmente, hoje nem tanto, mas ainda existe muita xenofobia. Tanto que o estado de São Paulo foi praticamente construído por nordestinos. Meu pai, inclusive, é pernambucano. Ele veio de Pernambuco para cá em 1982, 1980 para 1980. Ele veio para São Paulo e trabalha aqui, viveu aqui e vive aqui desde então. Mas para um monte de gente, apesar do meu pai ter nascido e vivido em Pernambuco, somente antes de vir para cá, aqui em São Paulo todo mundo chama ele de baiano. Porque passou de Minas, é tudo Bahia para um monte de gente. No Rio de Janeiro, é Paraíba. Lá eles chamam todos os nordestinos de Paraíba. E eu não estou falando só da questão do chamamento. Porque se fosse só isso, até releva. Às vezes é em tom de brincadeira, mas na maior parte não é. Na maior parte das vezes é de discriminação mesmo. De menosprezo. De tratamento de inferioridade. Você é nordestino, você é pobre, você veio pra cá pra não morrer de fome, pra não morrer de sede. Entende? Isso é um preconceito, é uma discriminação cultural, regional. E o Brasil, apesar de ser um país extremamente gigante, e que é uma mistura de povos, até a imagem que está aí mostra um pouco disso, né? Tem índio, tem negro, tem branco, tem alemão, tem italiano, tem de tudo que é raça, cor e credo misturado. O Brasil ainda tem muitos casos de xenofobia. Tivemos um caso recente agora, em Santa Catarina, se não me engano, de um casal de influenciadores que chegou a gravar vídeo, postar, falando do tratamento, de como deveria tratar os paraíbas, os nordestinos, os baianos, como eles estavam dizendo. Sabe, isso é um negócio extremamente absurdo. Tem um livro, inclusive, de um cara que eu gosto muito, ele foi deputado estadual, hoje ele é vereador em São Paulo, e o livro dele chama Fé Cidadã. Ele se chama Carlos Bezerra Júnior. O Carlos Bezerra, ele foi inclusive presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp, né, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, e também ele foi o autor de uma das leis que foi reconhecida pela ONU como uma das principais leis contra o trabalho escravo. Além, ele é médico também, né, de formação, além de uma lei que trata, e hoje é uma das referências para o tratamento de mulheres em situação de vulnerabilidade para mães no pré-natal, que se chamava Mãe Paulistana, essa lei. E esse cara escreve esse livro, e dentro do livro ele fala sobre o quarteto da vulnerabilidade, baseado inclusive em conceitos bíblicos, enfim, mas que estão aí na nossa sociedade no dia a dia, que é o órfão, a viúva, o estrangeiro e o necessitado. E o estrangeiro, muitas vezes, não é o haitiano, o venezuelano que vem para o Brasil e também sofrem preconceito aqui. Mas muitas vezes é o cara que saiu de um estado e foi para o outro. É o paulista que foi para Minas. Ou o mineiro que veio para São Paulo. Ou às vezes é o mineiro do norte de Minas, que está lá mais perto da Bahia, e veio aqui para o sul de Minas, para Uberaba, Uberlândia, Triângulo Mineiro, e por conta de uma diferença de sotaque, por conta de uma diferença de costume, já tem um tratamento diferenciado, dentro do mesmo estado. E eu estou dando o exemplo de Minas, porque Minas é um estado gigantesco também, assim como São Paulo. Minas tem 843 municípios, São Paulo 645. Dos 5 mil e poucos municípios que tem no Brasil. Então, assim, são estados gigantescos e, por conta disso, uma diferença de cultura gigantesca. Eu estou no interior de São Paulo, meu sotaque é dessa forma. Se eu for para São Paulo capital, dentro de São Paulo capital tem uns 4, 5 sotaques diferentes. Tem o cara que mora na Moca, ele fala mais ou menos assim. É o italiano, palmeirense, mora ali na Vila Olímpia.
Aí você tem o cara aí você já tem o cara da periferia, mano, tá ligado? Que ele tem um jeito diferente de falar, cachorro. E ele fala com gíria. E ele é tratado diferente por conta disso. E aí aqui perto de nós, a menos de 100 km, tem uma cidade chamada Piracicaba. Se você for falar com um piracicabano, parece que você tá falando com um cara do interior, do interior, do interior. Que é perto. Eu sou de Piracicaba, lá onde a porta da horta é torta. É desse jeito, R com L puxado. Mas ele não é menor do que eu porque tem cultura, uma cultura diferente da minha. E eu também não sou menor que ele porque tem uma cultura diferente da dele. Certo? Exemplos práticos dessa diversidade cultural e social. Grupos étnicos e linguísticos no Brasil. Então, como eu falei, nós temos dentro do Brasil vários grupos étnicos. Então, nós temos os quilombolas, os indígenas, nós temos os descendentes de povos europeus, nós temos os descendentes de negros, nós temos dentro do Brasil, nós temos comunidades inteiras que falam outras línguas. Tem uma cidade no Rio Grande do Sul, salvo engano, que chama Westfália. Westfália. Eles têm aula de alemão, a rádio deles é em alemão, eles falam alemão, mas vivem no Brasil. São brasileiros, brasileiros natos, mas vivem como se fossem alemães. Ou alemães brasileiros. Entende? Nós temos dentro das tribos indígenas, né, dos povos indígenas, um povo, salvo engano, chamado Ticuna, que a língua deles é cantada. Tem um violonista, toca violão, conhecido, chamado Mestre Robson Miguel. Não sei se ele é ainda ou era, mas enfim, ele era casado ou é casado com uma índia ticuna. E o nome dela é Veena. E é desse jeito, a língua deles é cantada. É uma diferença linguística dentro do Brasil. Certo? Uma vez eu estava vendo um documentário sobre mina de carvão em Brusque, Santa Catarina. O pessoal estava falando tão rápido e com tanto sotaque que, apesar de estar no Brasil, tinha legenda. Por quê? Porque é uma diferença linguística. Se eu for aqui no mercado for comprar pão, eu compro pão francês. Tem lugar que compra cacetinho. Tem lugar que compra filão. Tem lugar que compra pão de sal. Como é que chama aí em Minas o pão? Aquele pão tradicional, normal. Pão francês. Ah, um falou uma coisa, outro falou outra. Um falou pão francês. Pão de sal. Aí, ó, pão de sal. E vocês estão no mesmo estado, hein? Mas é diferença cultural. Entende? E isso eu tô falando do pão, tem um monte de outra coisa. Então, isso é diversidade, certo? Diferenças regionais, as tradições culturais. Existe no Nordeste, numa cidade lá no interior de Pernambuco, chamada Serrita, existe uma festa chamada Missa do Vaqueiro, em homenagem a um vaqueiro muito famoso chamado Raimundo Jacó, que foi encontrado morto, e diz a história que ele foi morto por um opositor, e ninguém sabe quem é, por inveja, porque ele era um vaqueiro muito bom, e o outro tinha inveja dele e acabou matando ele. Esse cara era primo de um cantor muito famoso, talvez vocês conheçam, chamado Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga escreveu uma música em homenagem ao primo dele, que é aquela lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo. Hey, gado, oi, numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar, esperando o seu vaqueiro que não mais vai aboiar, não vai mais aboiar. Por quê? Porque mataram o vaqueiro. Mas por que eu tô falando isso? Porque lá você tem a missa do vaqueiro em Serrita, com as vaquejadas, que é algo extremamente tradicional do Nordeste brasileiro, sobretudo de Pernambuco, que é você solta o boi na caatinga,
vai o cavaleiro atrás com gibão, com chapeuzinho de couro, com um peitoral, e ele cata o boi na unha no meio da caatinga. Em contrapartida, você vai para o sul do Brasil, acabou de ter, agora em setembro, a Semana Farroupilha, lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A Semana Farroupilha é totalmente diferente. Já é uma festa em comemoração, em recordação à Guerra dos Farrapos, à Revolução Farroupilha, né, que foi uma grande revolução que o Brasil teve, em recordação a essa história. E aí eles se pilcham, né? Vestem a bombacha, coloca as botas, o lenço, se é baragato ou gato Rita. E aí é uma cultura diferente, mas estamos no mesmo Brasil. E é uma diferença de regional, de tradução cultural, certo? Se a gente for lá para o Pará, você tem a guerra clássica do boi bumbá, do garantido e do caprichoso. Quem é do vermelho não veste azul nunca. Por quê? Porque é algo regional. Beleza? Isso são só alguns exemplos. Em Minas tem uma frase muito boa que o pessoal diz, né? Que é cultural também aí. Já que não tem mar, o mineiro vai pro... Mar. Aí foi você que falou, não fui eu, hein? É algo cultural. Não estou dizendo que tá certo, tá errado. É algo cultural. É o famoso tudo é trem. Menos o trem. O trem é vagão. O mineiro fala que... Onde nós vamos? É perto? Ele... é um tirinho. O tirinho leva 2 horas para chegar. Vocês têm essas manias. É cultural. Certo? E vocês não são piores ou melhores. É diferente. É uma diferença regional, de tradição. E assim por diante. Certo? E a inclusão das pessoas, independente da sua orientação sexual, LGBTQI, APN+. Até nesse ponto aqui eu quero abrir um parênteses. Não sei se vocês chegaram a ver, mas está tendo uma discussão em relação a alguns grupos que querem separar o LGB das demais letras aí, porque eles mesmos estão brigando entre si, as pessoas que têm essa orientação, né, que se identificam com alguma das identidades de gênero aí prevista, ainda assim tem discussão. E tipo, beleza, você quer ter sua identidade de gênero, mas não precisa se relacionar com a minha. No sentido de, olha, cada grupo defende a sua parte. Todo mundo se respeita, mas cada um defende a sua parte. Isso está acontecendo mundialmente. Então, tá vendo como é muito difícil? Às vezes até dentro do próprio grupo, acabei de falar do Brasil, dentro do próprio estado, a gente briga e discute e tem preconceitos dentro do próprio estado. Eu sou do interior de São Paulo. Vocês acham que quando eu vou para São Paulo, todo mundo me olha, lá para a capital, todo mundo me olha como o doutor Edson? Não. Tem muita gente que tem preconceito. E esse cara do interior veio aqui. E aí eu falo, eu sou do interior mesmo, pé vermelho, pé rachado, que constrói esse estado e constrói o Brasil. Assim como a capital também tem sua importância. Assim como Minas, como Goiás, como Roraima, como Amapá, como Acre, Sergipe e assim por diante. Todo mundo tem sua importância. Beleza? Indígenas e pessoas com deficiência. Também já tinha falado. E a base legal, Constituição Federal, artigos 215 e 216. E o Estatuto da Igualdade Racial. A gente precisa ter isso. E aí eu queria fazer essa provocação só para que vocês me respondam. O Brasil é homogêneo ou heterogêneo? Alguém sabe dizer? Heterogêneo. Por quê, Benício? Por causa da diversidade, né? Justamente. Quando vocês veem o prefixo hétero, quer dizer diferente. Então,
eu sou heterossexual, quer dizer que eu me atraio pelo sexo diferente ao meu, pelo sexo oposto ao meu. Homogêneo é aquilo que é igual. O sufixo, o prefixo homo é igual, semelhante. Então o homossexual se relaciona com pessoas do mesmo sexo, de sexos iguais. Beleza? O Brasil, apesar de sermos todos brasileiros, o Brasil é um país, como a maior parte dos países do mundo, heterogêneo. De pessoas diferentes, completamente diferentes, culturas diferentes, gostos diferentes. O Brasil tem MPB, bossa nova, mas também tem funk. E tá tudo bem. Entende? Tem espaço para todo mundo. É heterogêneo. Beleza? Estamos acabando, gente. Beleza. Mais um estudo de caso aqui. Carlos é um jovem de baixa renda. Ele perde uma vaga de estágio por não ter computador e acesso estável à internet. O que esse caso é um caso de exclusão digital? Sim ou não? Rafaela disse que sim, Juliana disse que sim. Alessandra também. Isso mesmo. É um caso de exclusão digital. Nós não dissemos que a Constituição prevê que todos são iguais, têm os mesmos direitos para tudo. Só que nem todo mundo tem as mesmas condições. E eu sou bem crítico em relação às questões de cotas cotas raciais. Eu acho que a gente precisa discutir melhor essas questões, mas eu sou muito favorável às cotas sociais. Só que cota, elas têm um único viés. De alguma forma, maquiar e mascarar um problema muito maior, que é o problema do acesso. Então por que eu tenho que dar uma cota para negro, por exemplo? Porque o acesso para o negro é mais difícil. Porque nós ainda temos preconceito, pode haver um preconceito velado, escondido. Por que nós temos que ter cota para mulheres? Porque tem gente que não gosta de contratar mulher. Porque acha que mulher dá trabalho, porque mulher engravida, e aí tem licença maternidade, tem gente que não gosta de contratar, então tem que ter cota para garantir que as mulheres tenham acesso ao trabalho. Para PCD, mesma coisa, Alessandra. Tem gente que não gosta, porque acha que a limitação física dela vai interferir na produtividade. E na maior parte das vezes não é isso que acontece. Entende? Então, nesse caso aqui, é um típico caso de exclusão digital. Ele quer, às vezes ele tem a qualificação adequada, ele tem todos os requisitos, às vezes até mais, mas ele não tem o material físico, ele não tem dinheiro para comprar um computador, que hoje está custando, sei lá, o baratinho está custando R$3.000. Entende? Então, é um típico caso de exclusão digital. Que direitos estão sendo comprometidos? O direito ao trabalho. A igualdade de trabalho, por exemplo. Ué, peraí, eu não posso trabalhar porque eu não tenho condição de bancar o meu material de trabalho. E como as instituições podem promover a inclusão digital? Promovendo acesso. Existem alguns programas, por exemplo, aqui em São Paulo existe um, há muitos anos já, chamado Acessa São Paulo, que dava às pessoas, e dá até hoje, a possibilidade de acessar computadores públicos, seja para trabalhar, para estudar e assim por diante. Em Minas eu não tenho certeza, mas em Goiás existe um programa educacional nesse sentido, em que os alunos recebem tablets para que possam estudar em casa. Todos os alunos, de baixa renda, de renda média e assim por diante, todo mundo recebe. Para todo mundo ter as mesmas condições. Certo? Então esses são só alguns exemplos de como as instituições podem promover a inclusão digital. Diversidade religiosa. Aqui em Minas também tem computadores e internet livre, a Alessandra está dizendo. No PSIL e no CRAS. PSIL é outro programa também de Minas? Porque tem o AI, né? E aí tem o PSIL. A diversidade religiosa... Oi? São idênticos. Ah, são similares. Uhum. Entendi.
Da diversidade religiosa, também é uma outra questão. Nós temos ainda uma dificuldade muito grande de lidar com religiões diferentes das nossas. O Brasil, majoritariamente, é composto por católicos, seguido por evangélicos, protestantes, e depois vem as demais religiões em número menor, muçulmanos, espíritas, religiões de matriz africana e assim por diante. Mas majoritariamente, quase 50%, 40 e poucos por cento são católicos, 30 e poucos por cento são cristãos protestantes. Então, se você pegar tudo isso, dá, sei lá, 80% da população brasileira quase é cristã, inclusive contando com os espíritas. Mas existe vou dar um exemplo aqui que eu vi recentemente, inclusive um movimento nas redes sociais sobre o preconceito contra cristãos nas universidades públicas. Vários relatos de discriminação nas universidades públicas pela pessoa que se declara cristã. Então, dependendo do ambiente, às vezes tem a maioria no geral, mas naquele ambiente não é maioria. E aí você acaba sofrendo porque naquele ambiente você é o menor. E normalmente vocês conseguem perceber isso? Quem sofre perseguição normalmente sempre é o oprimido, o mais fraco. Não necessariamente o mais fraco no geral, mas pode ser o mais fraco naquele contexto. E aí eu trouxe esse exemplo porque ele é bem antagônico, né? Apesar dos católicos e dos cristãos protestantes serem maioria no Brasil, em determinado momento ele é minoria e por isso também sofrem perseguição. Sofrem algum tipo de preconceito e assim por diante. Isso também acontece com judeus. Nós temos muito ainda o chamado antissemitismo. Antissemitismo porque aí é contra os descendentes de Sem. Então seria contra judeus, contra muçulmanos e assim por diante. Tem gente que se vê alguém de burca na rua, muda até de lado da calçada. É um preconceito velado. Às vezes a pessoa nem sabe que tem, mas ela fala, peraí, eu não conheço, e por medo do desconhecido, ela acaba não querendo se relacionar, pelo simples fato de ter uma religião diferente. Religiões de matriz africana também. Tem uma sustentação oral no STF muito pesada em relação a isso, a um preconceito religioso velado, que foi numa discussão sobre algumas religiões utilizam sacrifício de animais, né? Sacrifício de galinha e assim por diante. E aí um advogado, eu não me lembro o nome do advogado, mas excelente a sustentação oral dele, ele falou sobre a hipocrisia. Ele chegou e falou assim, olha, eu queria tomar um pouco do tempo dos ministros e dizer o seguinte: eu ouvi atentamente os debatedores que vieram antes de mim aqui, que defendem fervorosamente a proteção animal, dizendo que não pode fazer sacrifício de animais nas religiões de matriz africana, mas eu também prestei muita atenção nos seus sapatos, que eram de couro. E diferente do que alguns possam pensar, bife não dá em árvore. Não é uma hipocrisia mesmo? Porque aí a pessoa está indo lá falar que não pode fazer um sacrifício de animal na religião tal, mas para o meu consumo eu posso matar animais. E eu sou carnívoro, tá? Eu concordo. Eu acho que tem que matar animal, sim. Eu acho que pode. Mas aí tem essa questão da hipocrisia. Quando não é aquilo que eu acredito, não, aí não pode. Mas se é para todo mundo, se é erga omnes, se é um direito universal, eu posso ter esse preconceito velado, essa discriminação religiosa, da diversidade religiosa, disfarçada de proteção. Entendem? Só um exemplo, tá, gente? E aqui um mapa mental para a gente lembrar um pouco do que a gente falou. Então, os direitos humanos, eles iniciaram, e aí a gente verificou através da história, baseado na ética e nos princípios de cidadania. Então,
Os conceitos éticos são os conceitos universais, foram escritos para que trouxesse um direito de comunidade, cidadania. A Declaração dos Direitos Humanos, ela trouxe igualdade e respeito. E também a diversidade. E essa diversidade, ela não é uniformidade. Não é para trazer uniformidade. É justamente o oposto. É a inclusão da diferença e o combate ao preconceito. Eu incluo, eu coloco junto o diferente através do combate ao preconceito e do respeito à diversidade. Certo? Eu costumo dizer que a inclusão é como se fosse a comunhão. E eu dou um exemplo. Se eu pegar uma batata normal, e eu picar ela em palitinho e fritar, e colocar todas num prato, eu tenho uma união, não tenho? Porque eu tenho várias batatas fritas no mesmo prato. Sim. Mas se eu quiser separar elas, eu consigo separar? Consigo. Porque eu pego um palitinho e ponho pra cá, outro palitinho e ponho pra lá. Consigo, não consigo? Sim. E se eu fizer um purê de batata? Se eu pegar 3, 4 batatas, cozinhar, deixar bem molinha, tirar a casca, amassar com o garfo. Tem uns que passam até na peneira para ficar mais soltinho, né? Aí depois eu coloco lá uma colher de manteiga ou margarina, um pouquinho de leite. Para os mais enjoados, coloca um pouquinho de mussarela, sal a gosto e mistura tudo. Eu fiz um purê de batata, certo? Eu consigo dividir depois? Não. Isso é comunhão. Isso é inclusão da diversidade. É trazer de tal forma que eu não consiga mais ver a diferença. Certo? Certo. Não sei se esse exemplo fez sentido para vocês. Aqui algumas referências bibliográficas. Então, Norberto Bobbio, ele escreve A Era dos Direitos. É um livro muito bom, muito estudado, inclusive, nas faculdades de Direito, Norberto Bobbio. Fábio Conder Comparato, também, A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. A própria Declaração dos Direitos Humanos, né, da ONU, de 1948. E da Alberto Chiavenato. É verdade, a chamada. Obrigado, Juliana. Por favor, gente, escrevam no chat o nome de vocês e na frente o curso. Como nós temos 2 cursos diferentes, eu preciso que vocês façam isso. Nome e o curso, tá bom? E mandem no chat agora. Então, Idalberto Chiavenato, Gestão de Pessoas e a Diversidade das Organizações. E as legislações, a própria Constituição Federal, a Lei dos Crimes de Preconceito, o Estatuto da Igualdade Racial e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Para finalizar, a ética não se aprende apenas nos livros, mas nas atitudes diárias de respeito, empatia e solidariedade. Se a gente quiser, de fato, ter ética, se a gente quiser, de fato, viver a ética, a gente tem que aprender na marra, aprender na prática. Bom, gente, por hoje é só. Espero que eu tenha conseguido passar o conceito para vocês. É uma aula assim, de muito conteúdo, a gente tem pouco tempo, mas eu espero de fato ter conseguido passar um pouquinho de informação. Tá bom? Obrigado. Nós temos que agradecer você pela paciência, pelo esforço aí da aula. Feito. Gente, um beijo grande a todos. Fiquem todos com Deus. E vamos aí trabalhar pelos direitos humanos, trabalhar pela ética, porque isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas vidas. Beleza? Beijo grande. Falou, até mais.